Amém, queridos? Graça e paz. Vamos meditar hoje em 1 Coríntios 14, para que possamos compreender da importância de falarmos em línguas todos os dias da nossa vida. É uma prática indispensável para a nossa vida. Fundamental. Nós precisamos falar em línguas, queridos, nas nossas orações com o Senhor no secreto. Isso é muito importante. Então vamos ler aqui a palavra e vamos permitir, no nome de Jesus, que a palavra fale alto ao nosso coração. Nós vamos quebrar, no nome de Jesus, toda a fortaleza mental contrária a esse assunto. Um assunto que não deveria ser polêmico, mas é polêmico por causa da falta de entendimento de boa parte dos irmãos nas igrejas. Que não creem, muitos não creem mais nos dons, muitos não creem que Deus pode curar, enfim. Muitos não creem no falar em línguas. São línguas estrangeiras. Meus irmãos, vamos meditar na palavra. Vamos deixar que a própria palavra fale alto ao nosso coração. Amém, queridos? Então vamos lá. 1 Coríntios 14, a partir do verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Olha aí, procurai com zelo os dons espirituais. Mas principalmente que profetizeis. Só para que nós possamos compreender aqui o contexto. O apóstolo Paulo está falando em ordem no culto. Ordem num culto público, com ajuntamento dos irmãos. Esse é o cerne da questão. Porque aqui nós vamos ler que aparentemente, o apóstolo Paulo fala que falar em línguas é inferior a quem profetiza. Eu vou provar para os irmãos pela palavra que não é inferior. É inferior num contexto de ajuntamento dos santos. Mas na nossa vida com Deus é tanto importante quanto profetizar. Vamos ler. Aí ele continua. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Ou seja, num culto público, você não deve ficar falando em línguas altas, porque quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. Visto que ninguém o entende, nem quem está falando. E em espírito, olha só, não é mente, é espírito. E em espírito fala mistérios. Aleluia. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, meus irmãos, aparentemente parece que o profetizar é maior, mas nós vamos compreender na leitura que não é maior. É tão igual quanto. Só que no contexto de ajuntamento, aí sim, o profetizar é superior, claro, porque promove edificação, exortação, consolação. Nós vamos entender, compreender a verdade. Continuando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Olha aí. Então, se eu falo em línguas, o meu espírito é edificado. A minha fé é edificada. Mas eu sou edificado. Mas quando eu profetizo, eu edifico a igreja. Então, o contexto aqui é edificação mútua, edificação no ajuntamento. Eu quisera, olha que detalhe importante, muitos falam, o dom de línguas é só para quem o Espírito quer. Não. O que o Espírito quer é variedade de línguas seguido de interpretação de línguas. O falar em línguas em si é para todos, mas a variedade de línguas aí sim é de acordo com a vontade do Espírito. Amém, queridos? Então eu quisera que todos vós falasseis em línguas. Ora, se não fosse para todos, o apóstolo Paulo jamais falaria isso. Então eu quero que todos vós faleis em línguas. Agora, muito mais, porém, que profetizasseis. Por quê? Porque quem profetiza é superior ao que fala em línguas. Olha aí. Tá vendo, Wagner? Então profetizar é maior. Não é. No contexto de ajuntamento é. Mas em termos de importância, não. Olha só, ele está explicando aqui. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar. Qual o objetivo? Para que a igreja receba edificação. Então, quem fala em línguas e o Espírito usa outra pessoa, ou a própria pessoa que está falando em línguas para interpretar, aí sim a igreja é edificada. Porque o foco aqui, meus irmãos, é a edificação mútua do corpo, o ajuntamento dos santos. E não a ferramenta em si. Vocês conseguem compreender? Então, o que fala em línguas é superior, por quê?
o que profetiza é superior ao que fala em línguas. Por quê? Porque o foco ali é edificação mútua e não de si próprio. Agora, se houver intérprete, aí sim se iguala. Por quê? Porque o contexto aqui é edificação da igreja e não de si mesmo somente. Se você quer falar em línguas, fala somente você e Deus. Se tiver intérprete, fale em línguas alto. Aí há o intérprete e a igreja edificada. Estão conseguindo compreender? Tem certeza, meus irmãos? Conseguiram compreender mesmo? O contexto aqui é o ajuntamento dos santos. O foco é edificação mútua. Se eu falar somente em línguas sem interpretação, ninguém é edificado. Só eu sou edificado. Agora, quando eu falo em línguas e há intérprete, todos nós somos edificados, porque é a palavra de Deus sendo ministrada. E quem profetiza é superior ao que fala em línguas no contexto de ajuntamento geral dos santos. Por quê? Porque o foco aqui, vou repetir de novo, é edificação mútua. Amém? Quando nós nos reunimos, nós estamos na expectativa de nós todos sermos edificados pela palavra que vai ser dita. Amém? Verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, ele vai explicando, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou da ciência, ou de profecia, ou da doutrina, que é a palavra? Não vai aproveitar em nada. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, bem diferentes, como se reconhecerá o que se toca flauta ou cítara? São instrumentos diferentes. O som, por exemplo, de uma bateria é diferente de um som de um clarinete. Eles precisam ser distintos. Um violão é distinto de um baixo. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Então, tem sons diferentes. Nós precisamos ouvir claramente os sons para distinguirmos. Amém? Aí ele continua. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, haviam vários tipos de toques no Antigo Testamento. Determinado toque para a guerra, determinado toque para se preparar, determinado toque para isso, entendeu? Sons diferentes de trombetas para determinadas situações. Então, os sons precisam ser ouvidos de forma clara e objetiva. Opa, aquele som é para ir para a batalha, aquele som é para se preparar, aquele som é para o dia da expiação, aquele som é... Entendeu, meus irmãos? Ele continua. Assim vós, se com a língua não disseres palavra compreensível com a mente, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasses ao ar, para quem está ouvindo. Até que para quem está falando também, a mente fica infrutífera. Vamos ler aqui. Mas o espírito é edificado. Vamos continuar lendo. Verso 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, porém nenhum sem sentido. Inclusive o falar em línguas não é sem sentido. Por quê? Para o meu espírito tem sentido. Para o mundo espiritual tem, e muito sentido, porque eu estou falando dos mistérios de Deus. Eu estou falando diretamente com Deus. Vamos desenvolvendo. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, eu serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Se eu for para a China e ouvir um chinês falando comigo, eu não vou entender nada. E eu falando com ele em português, ele não vai entender absolutamente nada. É uma comparação que o apóstolo Paulo fez. Se eu falar em línguas agora para os irmãos, vocês não vão entender absolutamente nada. A menos que haja intérprete. Mas o meu espírito está sendo edificado. Amém? Assim também vós, verso 12, visto que desejais dons espirituais, ou seja, era um desejo da igreja dos Coríntios, procurai progredir, avançando, para a edificação da igreja. No ajuntamento geral, para a edificação da igreja. Então as línguas não são próprias para vocês falarem nos seus ajuntamentos, a menos que haja intérprete. Ah, mas Wagner, nos cultos eu vejo muitos irmãos falando em línguas à torta e à direito. Está errado. Se não tiver intérprete, está errado. Ah, muitos pastores, muitos irmãos falam no púlpito em línguas, estão pregando e falando em línguas. Está errado. Porque não está tendo intérprete. Ele está sendo edificado. As línguas são genuínas. Mas o apóstolo Paulo nos instrui que só se houver intérprete. Vamos lendo aqui.
Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Quem é que ora para que haja intérprete? Então, Senhor, eu estou aqui querendo falar em línguas. O Senhor pode me autorizar a falar em línguas aqui e usar alguém para que possa interpretar, ou eu mesmo? Então, se você perceber, sentir essa percepção do Espírito, no momento certo você vai falar em línguas e vai haver intérprete. Continuando. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato. Olha só como é importante orarmos em línguas. O nosso espírito ora de fato. Como é que nós vamos orar em espírito, meus irmãos? A não ser por orar em línguas. Ah, não, orar em espírito é orar baixinho, sem pronunciar voz no pensamento. Não, no pensamento é no pensamento, não é no espírito. Há uma clara diferença de pensamento e espírito. Então, se eu orar baixinho, eu estou orando em pensamentos, não estou orando em espírito. Orar em espírito é o nosso homem interior, que é um com o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo que está conosco, orando conosco, Jesus Cristo. Quando nós oramos em línguas, o Jesus Cristo está orando conosco. E o Pai ouve. Meu Deus do céu. É como se o próprio Senhor Jesus estivesse orando conosco. Ele é o Espírito Santo. Amém? Unido ao Pai. Essa comunhão do Espírito maravilhosa. Olha, ele continua. Porque se orar em línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Está vendo? Mas o meu espírito ora de fato. Então tem sentido. Só para mim, para o meu espírito, não para a mente. Que pois farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Olha aí, uma clara diferença. Há um tipo de oração no espírito e um tipo de oração na mente. Então eu não devo só orar na mente. Eu preciso também orar no espírito. Qual o contexto aqui? Claramente, falar em línguas. Porque quando eu oro em espírito, quando eu oro em língua, o meu espírito ora. Então eu oro em espírito, orando em línguas. Então orar em espírito é orar em línguas. Está claríssimo aqui. E quando eu oro na mente, eu estou orando na mente. Então eu tenho que fazer os dois, não é só orar na mente. Ah, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Não se conforme. Busque. Que Deus vai te batizar, meus irmãos. Não precisa nem estar num culto especial. Eu, particularmente, fui batizado em casa, deitado para dormir. Não acordei ninguém, não perturbei ninguém. Simplesmente percebi as línguas no meu espírito, subiu a minha mente e eu falei pela fé. O Espírito Santo concedeu as línguas e eu abri a boca pela fé. Quando eu abri a boca falando baixinho, sem ninguém ouvir, ali eu fui revestido de poder. E fui batizado com o Espírito Santo. Não senti arrepio, não chorei, não pulei, não caí no chão, convulsando. Simplesmente falei. Claro, Deus pode, em determinadas situações, fazer com que nós sintamos tudo isso. Mas não é a regra. É uma exceção. Não quer dizer que se eu for falar em línguas, eu vou ficar pulando. Não. Isso pode acontecer, claro. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Que foi o meu caso. Amém, queridos? Então busque de todo o coração. Não espere que o Espírito Santo tome sua boca e fale. Isso é um engano terrível. Em Atos diz que o Espírito concede e nós falamos. Ah, Wagner, mas em Atos 2, eles falaram línguas estrangeiras. Meus irmãos, me perdoem, eu não creio nisso. Ah, os discípulos falavam literalmente as línguas estrangeiras. Eu não creio que seja isso. Eu creio sim que eles estavam falando em línguas normalmente e o Espírito fez com que os que ouviram entendessem na sua própria língua. Então, os quase 120 estavam falando em línguas, né, como fala normalmente, e o Espírito estava fazendo com que aqueles sons fossem interpretados. Ali foi uma manifestação de interpretação de línguas. O Espírito fez com que eles entendessem na sua língua materna o que eles estavam falando ali das grandezas de Deus em línguas. Eu conheço vários testemunhos de irmãos que foram impulsionados a falar em línguas para determinada pessoa que falava em outro idioma, falava o idioma dele mesmo, mas também falava em outro idioma. E ele falando em línguas, normalmente, como ele fala no seu secreto com Deus. E a pessoa, ouvindo, ouviu na sua própria língua original. Tanto que, poxa, você falou, por exemplo, em hebraico comigo. Eu falei em hebraico? Não. Eu falei em línguas. Mas eu entendi claramente a mensagem de Deus em hebraico. Amém, queridos? Continuando.
Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Meus irmãos, é uma experiência maravilhosa quando você está cantando a Deus, cantando. De repente, você começa a falar em línguas e vem a harmonia no teu espírito, joga para a tua mente, você começa a cantar aquela harmonia em línguas. É maravilhoso, meus irmãos, é uma experiência maravilhosa. Aí ele continua: e se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da sua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças. Você dá bem graças. Mas o outro não é edificado. Está vendo o foco aqui, o cerne da questão? Ajuntamento dos santos, queridos. Então falar em línguas é tão importante quanto profetizar. Agora, no ajuntamento dos santos, o profetizar é superior. Por quê? Porque o intuito do ajuntamento dos santos é que nós sejamos mutuamente edificados. Então, quando alguém fala em línguas, ninguém é edificado. Só quem está falando, e mesmo assim nem na mente, mas no espírito. Continuando. Verso 18. Olha só o segredo que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 18. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vocês juntos. E dou graças a Deus por isso. Contudo, prefiro falar na igreja, no ajuntamento dos santos, 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Está vendo, meus irmãos? O equilíbrio? No ajuntamento dos santos, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para sua edificação, exortação e consolação, do que 10.000 palavras em línguas. Agora, isto quer dizer que eu não estou sendo edificado? Claro que eu estou, mas o outro não. Edificado no espírito, né? Ele continua: irmãos, não sejais meninos no juízo. Olha aí, quem fica falando em línguas à torta e à direita nos ajuntamentos é menino. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, que lei? A Torá, né, meus irmãos? Na lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, na lei está escrito. Só que, olha só, deixa eu me corrigir aqui. Tem determinadas situações que o apóstolo Paulo fala da lei, citando os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem determinadas situações que o apóstolo Paulo fala da lei, citando o Antigo Testamento todo, porque a palavra toda é uma lei. Então a Torá é uma lei, os profetas também é lei, ou seja, a palavra de Deus é a lei. Amém? Então deixa eu me corrigir aqui. Esse texto aqui não é da Torá, tá? Que ele vai citar aqui. Ele cita Isaías 28, tá bom? Mas os profetas profetizaram tendo como base a Torá, tá bom? Mas toda a palavra de Deus é uma lei. Então, voltando aqui. Na lei está escrito, o profeta Isaías profetizou tendo como base a lei de Moisés, o Pentateuco. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios gaguejantes, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, Deus fala através da manifestação do dom de línguas, quando há intérprete. Amém? Continuando. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então, falar em línguas, quando há manifestação sobrenatural da interpretação de línguas, aí sim, os incrédulos eles ouvem essas línguas. Já falei para os irmãos de alguns exemplos, pessoas que oraram em línguas e outros ouviram na sua própria língua materna. Tá bom? Isso foi o que aconteceu em Atos, né? Muitos estavam lá na festa dos Pentecostes, estavam afastados de Deus, né? Eram da antiga aliança, né? Mas estavam afastados da vida de Deus e estavam ouvindo das grandezas de Deus na sua própria língua materna. Tanto que quando Pedro pregou, 3.000 se converteram ao Senhor. Isto nos diz que eles eram incrédulos. Por quê? Porque no discurso de Pedro ali, em Atos 2, 3.000 nasceram de novo. Então, essas línguas constituem um sinal para eles. O apóstolo Paulo está se lembrando do que aconteceu em Atos 2. Os discípulos falaram em línguas, mas o Espírito interpretava. Então, sinal para os descrentes, quando há intérprete. Mas a profecia é para os que creem, a edificação, o ensino da palavra.
Para que o incrédulo creia na palavra, ele precisa nascer de novo, para depois, através do Espírito habitando neles, eles possam compreender as verdades e serem edificados, serem transformados na renovação da vossa mente. Conseguiram compreender? Verso 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puseram a falar em línguas, no caso de entrarem esses indoutos e incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Por quê? Porque ele está falando aqui, se houver intérprete, beleza, mas se não houver intérprete, as pessoas mas são malucos, eu vou meter o pé daqui. Amém, queridos? Porém, se todos profetizarem, aí sim, e entrar alguém incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tornar-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Aí ele fala da necessidade de ordem no culto, ele vai enfatizando. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, olha aí o foco, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, agora, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação, com ordem. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Falou em línguas em público, tem que haver intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Está dado o recado. Então não tem que ficar falando em línguas no púlpito, ou falar aqui, gravando para os irmãos, falar em línguas para os irmãos. Para que isso? Vai ter intérprete? Não vai ter? Fica calado, falando consigo e com Deus. Amém? Tratando-se de profetas, aí ele fala outros detalhes da palavra, né? Falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem. Então tem que ser compreensível e serem consolados. Porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Você tem controle. Então você pode se controlar e não ficar falando em línguas o tempo todo na igreja. Se controla. Não é isso? Porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, ele não está falando especificamente só para Coríntios aqui. Ele está falando para a igreja dos Coríntios, mas isso serve para todas as igrejas dos santos. Aí ele vai e fala aqui no verso 34. Conservem-se, como em todas as igrejas dos santos, não só em Coríntios. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei determina. Que lei? O Antigo Testamento. Em especial, a Torá. É a lei que determina. Então quer dizer que eu não posso falar nem profetizar? Não é isso que ele quis dizer. Está falando acerca, num contexto da mulher querer aprender na igreja, falando, querer ensinar, até mesmo exercer cargos de liderança, porque em 1 Timóteo 2, o apóstolo Paulo ele fala, terminantemente proibido que a mulher ensine e exerça autoridade de homem. Ou seja, a mulher não pode exercer cargos de liderança na igreja. Aí ele fala, por quê? Por quê? Aí ele cita a lei. Porque primeiro foi formado o homem, depois a mulher. Então ele cita o motivo por que a mulher não pode ensinar nas igrejas, nem exercer cargo de liderança. Por quê? Aí ele cita Gênesis. Ele não está falando de uma cultura da época, está citando Gênesis. E aqui no 34, mesma coisa, conforme a lei o determina. Que lei? Gênesis, que faz parte da Torá. Porque diabo, ele tentou Eva, não foi Adão. Ele viu a fragilidade da mulher no Jardim do Éden. Ambos eram perfeitos, não tinham pecados. Mas a estrutura da mulher é mais frágil. Opa, então Satanás tentou a mulher. Quando a mulher comeu o fruto, o pecado não entrou no mundo. Só quando Adão comeu. Quando Adão comeu, os olhos de ambos se abriram e o pecado entrou no mundo. Amém? Muito fácil de entender, né, meus irmãos? Só não aprende quem não quer.
Aí ele continua: se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Num contexto, conectando com 1 Timóteo, que ele é mais abrangente, no contexto de ensinar na igreja. Opa, eu quero falar uma coisa. Não. Fala em casa, com o marido, interrogue a ele, ensine seus filhos, ensine outras mulheres, enfim, pode ensinar em qualquer outro meio, mas nos ajuntamentos dos santos, não. Mulher não pode ensinar. É o que está na Bíblia, meus irmãos. Amém? Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós? Ou veio ela exclusivamente para vós outros? Está dando uma chamada de atenção das mulheres. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Ah, mas eu posso falar. Não. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou veio ela exclusivamente para vós outros? Ah, não, é a cultura da igreja de Corinto. Claro que não é. Vimos aqui que ele falou acerca de todas as igrejas. Ah, então se é a cultura da igreja dos Coríntios, então falar em línguas era só para eles. Porque vocês conseguem encontrar outro texto no Novo Testamento mais claro falando sobre línguas, a não ser em Coríntios? Então é só para Coríntios só falar em línguas? Mas o mesmo contexto aqui fala de mulheres não falarem nas igrejas. Então, se é a cultura dos coríntios, então falar em línguas também era só para os coríntios. Se é para todas as igrejas falar em línguas, a questão da mulher ensinar também é a mesma coisa. Para todas as igrejas. Amém, queridos? Então, você, mulher, pode ensinar aqui no YouTube, você pode abrir um canal, você pode ensinar numa live, você pode ensinar em casa, você pode ensinar outras crianças, outras mulheres, mas nos ajuntamentos gerais dos santos, onde há necessidade de ter a hierarquia, o bispo e todos os dons ministeriais nos ajuntamentos dos santos, não é permitido ensinar. Não é permitido ser líder. Mulher não foi chamada para liderar nas igrejas. Só homens. Amém? Está escrito, queridos. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Olha aí. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui acerca dos dons de línguas e acerca do dom de línguas e acerca da ordem no culto, mencionando a mulher que ela não pode ensinar nem liderar, mandamento do Senhor. Não é coisa do apóstolo Paulo, não é cultura da igreja dos Coríntios, é mandamento do Senhor. Verso 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Verso 39, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Olha o detalhe, não proibais o falar em outras línguas. Pode falar em línguas à vontade, contanto que haja intérprete. Se não houver intérprete, fala consigo e com Deus. Tudo, porém, seja com ordem e decência. Então, o contexto aqui é ajuntamento dos santos, ordem no culto. Então, falar em línguas é indispensável, é fundamental para a nossa vida individual, meus irmãos. Para o nosso devocional com Deus no secreto, para o nosso dia a dia. Nós podemos orar em línguas em qualquer lugar, em qualquer momento. Nós podemos orar baixinho, só nós e Deus. No ônibus, trabalhando, lavando a louça, lavando o banheiro, em qualquer lugar. Nós podemos orar em línguas o tempo todo para que o nosso espírito seja edificado. Agora, no culto público, não pode orar em línguas alto, a menos que haja intérprete. Ponto final. É mandamento do Senhor. Amém? Então, para finalizarmos, olha a importância de orarmos em línguas no nosso dia a dia com Deus, no secreto. 1 Coríntios, eu selecionei aqui. Olha só. Quem fala em outra língua não fala a homens, mas fala a Deus. Então, quando oramos em línguas, falamos diretamente com Deus. Quando oramos em línguas, falamos em espírito, mistérios, grandezas de Deus. Olha aí. Quando oramos em línguas, a nós mesmos nos edificamos. Olha aí, o nosso espírito é edificado. Né? O apóstolo Paulo queria que todos falassem em línguas, mas não no culto público. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma deles sem sentido, inclusive o falar em línguas. Então, quando falamos em línguas, a nossa mente fica infrutífero, mas não é sem sentido no mundo do espírito. Quando falamos em línguas, o nosso espírito ora de fato. Olha aí. Amém? Quando nós oramos em línguas, nós damos bem graças a Deus. Então, vou falar de novo. Orar em línguas fala a Deus, em espírito fala mistérios,
a si mesmo se edifica. Não falamos coisas sem sentido, mas falamos das grandezas de Deus. O nosso espírito ora de fato e damos bem as graças. Vai dizer para mim que orar em línguas não é importante, meus irmãos? É indispensável. Só quem ora em línguas sabe como essa ferramenta é maravilhosa, como edifica a nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos orar em línguas. Então, se você não ora em línguas ainda, peça ao Senhor que Ele vai te batizar. Amém, queridos? Recentemente eu gravei, recentemente não, já tem um tempinho já, né? 1 mês e meio, 2 meses, eu gravei aqui no meu canal, bota na playlist lá, Doutrina de Batismos. Se eu não me engano, a terceira parte, eu falo que o batismo com o Espírito Santo também tem a ver com o falar em línguas. Há o batismo do novo nascimento, o batismo nas águas e o batismo do falar em línguas também. Batismo do revestimento do corpo e o batismo da condenação eterna. Eu identifiquei 5 tipos de batismos na palavra. Somando com o de João, que era o batismo de arrependimento, 6. Então, se você puder assistir, assista. Em especial a terceira parte, que eu falo do dom de línguas. É para todos, queridos, para todos. Amém? Então, se tiverem alguma dúvida, escrevem aqui, que na medida do possível a gente vai esclarecendo essas dúvidas. Amém, queridos? Então, tome posse daquilo que é teu por direito. No meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não fará mal, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios, no mesmo pacote. Então, expulsar demônios, curar enfermos, falar em línguas, no mesmo pacote, para todo aquele que crê. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.